E aí, triunfantes, Isaías aqui com vocês. E eu quero trazer uma historinha para vocês hoje. Havia uma empresa que tinha um maquinário super fantástico de última geração e eles haviam investido muito dinheiro nessas máquinas, né? Porém, com pouco tempo de uso, as máquinas quebraram. E era uma máquina muito específica daquela empresa, que ela precisava muito e era muito importante. E aí eles chamaram três técnicos, né? Um técnico do Brasil, outro dos Estados Unidos e outro da Angola. E aí o que aconteceu? O técnico do Brasil chegou lá, avaliou a máquina, o problema dela, e o técnico mexeu, olhou, e aí no fim das contas ele falou: esse problema é um problema que eu não estou conseguindo identificar. Vou precisar parar essa máquina aí por uma semana para eu ver o que realmente tem nela. Nisso a empresa chamou o técnico dos Estados Unidos. O técnico dos Estados Unidos chegou e ele avaliou a máquina, passou um tempinho e falou: ó, essa máquina pode estar dando problema em três partes dela. Vou precisar parar ela por um período aí de um mês para poder avaliar e te entregar ela bem arrumadinha. O terceiro técnico, o técnico da Angola, ele chegou lá e assim que ele viu os outros dois técnicos, ele já perguntou, né, para os técnicos o que estavam acontecendo. Ambos falaram: ah, vou precisar de uma semana para poder identificar o problema dessa máquina. O outro já falou: eu vou precisar de um mês para identificar o problema dessa máquina. E aí ele falou: deixa comigo, eu vou ver qual o problema dessa máquina. Nisso o técnico olhou, testou fio, testou placa, desmontou as partes iniciais, né, para ver o que era. E a conclusão dele foi a seguinte: o problema disso é muito maior do que o que eu pensei. Vou precisar de 2 meses para poder identificar e corrigir o problema desta máquina. Nisso, o dono da empresa ficou desesperado, porque aquela máquina era muito importante, foi um alto investimento da empresa, porque o retorno dela é muito maior do que as outras máquinas. Ele não podia ficar uma semana, um mês ou 2 meses com ela parada. E aí o que aconteceu? Um dos funcionários que tinha lá, ele falou: ó, o rapaz que veio instalar essa máquina aqui, ele foi quem criou, de repente vale a pena chamar, né? Nisso daí eles ligaram para esse rapaz e assim que ele ligou, o rapaz falou: não, eu vou aí sim, vou resolver o problema da sua máquina. Ambos, todos os outros três orçamentos que a empresa teve, o fato deles terem que levar um tempo para poder avaliar a máquina já era um indicativo de que ia sair muito, muito caro o valor daquela máquina. E aí o que aconteceu? Esse técnico chegou, o criador da máquina, ele demorou 10 segundos e identificou o problema da máquina. Logo ele já olhou pro dono e falou assim: ó, essa máquina aqui, ela já está resolvida. Aí o dono falou: ué, mas você nem arrumou? Aí ele falou: só um instante. Aí ele foi lá, apertou um parafuso da máquina e voltou. Ele falou: pronto, está corrigido. Aí ele: mas como assim já está corrigido? Os outros técnicos iam precisar mais de uma semana para poder resolver esse problema. Você apertou um parafuso e já está corrigido? Aí ele foi. Aí o dono da empresa falou: e quanto vai ficar o orçamento desse conserto? Aí ele falou: ó, vai ficar 10.001. Aí ele: 10.001 pelo conserto de um parafuso que você apertou? Aí ele: sim, ó, se você olhar aqui no orçamento que eu te enviei, US$ 1 é porque eu apertei um parafuso. Os outros 10.000 é pelo conhecimento que eu vim adquirindo, que eu aprendi para consertar essa máquina. Moral da história: às vezes a gente deixa de valorizar o representante, o técnico, o professor ou o profissionalismo daquele que você contrata. E aí você vai lá, compra mais barato, compra de qualquer lugar, com qualquer pessoa, e quer a mesma qualidade, quer o mesmo retorno daquele produto. E logo você percebe que o barato sai caro. E esquece de valorizar o profissional que estudou, que dedicou tempo para te entregar o melhor daquilo que ele tem a te oferecer. Seja uma prestação de serviço, seja um produto, seja o que ele tiver
a te oferecer. Então fica a dica aí. Valorize mais o profissional que realmente é profissional naquilo que ele faz, que estuda, que dedica tempo para te entregar o melhor. Aqui quem fala com vocês é o Isaías Rômulo, professor de dança, consultor dos chás funcionais Maravilhas da Terra e empreendedor. E eu deixo a dica aí. Siga o meu canal, curta no Instagram, Facebook, no YouTube, deixe o seu comentáriozinho e me diz aí qual a lição que você tirou ou se você valoriza os profissionais ao qual você compra um serviço.